Ok, irmãos, então vamos para a nossa aula de número 12, aqui na nossa matéria de análise de João, ok? E bem, na última aula nós começamos a estudar o chamado Livro da Glória, ok? Então, lembrando a você, o livro de João, ele é separado em dois grandes blocos, o Livro dos Sinais e o Livro da Glória. O Livro da Glória, ele começa a partir do capítulo 13, e ele é centrado no momento da glorificação do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da sua morte e ressurreição, ok? Na aula passada nós eu mostrei para vocês que o capítulo 13, ele inicia o que é chamado de o discurso de despedida de Jesus. Aqui o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos, ok? E nessa reunião, o Senhor Jesus Cristo discute ou prepara eles para enfrentar o momento da sua morte e o momento após a sua ressurreição, quando ele ascenderia ao céu, ok? Então nós vimos que essa parte do Evangelho de João vai do capítulo 13 até o capítulo 17, que essa é uma seção que não tem nos demais evangelhos, mas que é paralelo àquilo que os outros evangelhos narram, no caso, o momento da última ceia do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estabelece então ali a sua nova aliança por meio da celebração da ceia do Senhor, ok? Então o Senhor Jesus Cristo celebra ali a nova aliança. Então eu disse para vocês que os capítulos de 13 a 17 também possuem uma linguagem pactual. Você nota que ali o Senhor Jesus Cristo está realmente estabelecendo um novo pacto com os seus discípulos, no caso, com a nova comunidade que viria então a ser a igreja, ok? Nós vimos que isso é marcado, por exemplo, com a promessa do Espírito Santo, ok? O chamado à obediência, o chamado ao amor, pela expressão de Jesus, novo mandamento vos dou, o que mostra então que claramente o Senhor Jesus Cristo estava ali estabelecendo um novo pacto, uma nova aliança com o seu povo, ok? Então nós estudamos os capítulos 13 e o capítulo 14, sendo que o capítulo 13 mostra ali o lava-pés do Senhor Jesus Cristo, o anúncio da traição de Judas e também o anúncio da traição de Pedro. Já no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo começa mesmo a fazer o seu discurso de despedida. Então, no capítulo 14, nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo prepara os seus discípulos para estes momentos e prepara os seus discípulos também a respeito do ministério do Espírito Santo que atuaria sobre eles enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltasse, ok? Então, basicamente, é isso que nós vimos na última aula. E agora, nessa aula, então, eu quero partir com vocês para mais dois capítulos. No caso, os capítulos 15 e 16, ok? Então, vamos lá começar a estudar esse texto. Ok, irmãos, então vamos lá estudar aí este texto de João capítulo 15 e João capítulo 16. Então, como a gente sempre faz, vamos, em primeiro lugar, ver aqui a estrutura de João capítulo 15. Lembrando que aqui o Senhor Jesus Cristo continua no seu discurso de despedida, que começou no capítulo 13, ou mais precisamente o discurso mesmo no capítulo 14, ok? Então, o capítulo 15, irmãos, a ênfase, ele deixa de ser, se você notou a ênfase no capítulo 14, é na preparação. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele trabalha muito a preparação dos discípulos para encararem o momento da sua morte e a sua ausência depois da sua ressurreição. Então, você nota que existe esse tom. Já no capítulo 15, a ênfase passa a ser as diversas relações dos discípulos, ok? Então, os diversos âmbitos de relacionamento dos discípulos
durante este período pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 15, ele é dividido em torno dessas 4 relações dos discípulos, certo? Nesse período pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, você tem do capítulo 15, versículos de 1 a 11, o Senhor Jesus Cristo tratando da relação dos discípulos com Ele mesmo, com Cristo. E a ênfase ali é que os discípulos devem permanecer em Cristo. A relação dos discípulos com Cristo é de permanecer. Tanto é que a palavra permanecer, ela aparece diversas vezes, certo? Mais ou menos aqui umas 7 vezes, só nesses 11 versículos, ok? Aliás, muito mais de 7 vezes. Aparece só nesses 11 versículos. Então, você notando ali que a ênfase do Senhor Jesus é que o discípulo deve permanecer em Cristo. E nós vamos estudar o que isso significa daqui um pouquinho. Em segundo lugar, versículos de 12 até o 17, o relacionamento com os crentes, ou seja, como os crentes, como os discípulos devem se relacionar entre si. E aí o versículo 12 mostra isso. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, ok? Então aqui a ênfase é na palavra amor. Então qual deve ser o relacionamento entre os discípulos? Deve ser marcado em amor. Em terceiro lugar, versículos de 18 a 25, o Senhor Jesus Cristo trata do relacionamento dos seus discípulos para com o mundo. E a marca deste relacionamento é a hostilidade. Tanto é que a palavra odeia, ou verbo odiar, ele aparece diversas vezes, desde o versículo 18 até o final do trecho mesmo, até mais ou menos ali no versículo 25. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Versículo 19, o mundo vos odeia. Versículo 23, quem me odeia também é meu Pai. Odeia também a meu Pai. Versículo 24, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. E versículo 25, odiaram-me sem motivo. Ok? Então o Senhor Jesus Cristo fala em perseguição, em ódio, mostrando que o relacionamento dos seus discípulos para com o mundo seria marcado por hostilidade, por perseguição, por ódio. E, por último lugar, versículos 26 e 27, você tem aqui o relacionamento dos discípulos para com o Espírito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, qual é a marca do relacionamento do Espírito para com o cristão? É de co-testemunho, ou seja, o Espírito Santo testemunha de Cristo aos discípulos e os discípulos testemunham de Cristo para os outros. Então, o Espírito Santo ele vem sobre os cristãos para capacitá-los a testemunharem do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, você nota que claramente o capítulo 15 ele é centrado nesses âmbitos de relacionamento. O relacionamento com Cristo, o relacionamento com os crentes, o relacionamento com o mundo e o relacionamento com o Espírito, ok? Então você tem aqui um texto do Evangelho de João que daria muito bem para você fazer aí uma série de 4 pregações a respeito dos relacionamentos, dos âmbitos de relacionamentos do cristão, ok? Com Deus, com os crentes, com o mundo, com o Espírito Santo. Então, essa é basicamente a estrutura de João capítulo 15. Agora, qual o significado de João 15 para o entendimento deste evangelho? Em primeiro lugar, irmãos, aqui o capítulo 15,
ele é bastante centrado no que é chamado de a experiência do cristão verdadeiro. Você deve se lembrar que, por todo o Evangelho de João, existe sempre uma ênfase entre o verdadeiro cristão e o falso cristão, entre o verdadeiro seguidor de Cristo e o falso seguidor de Cristo. Então, o apóstolo João, escrevendo para o seu público-alvo, ele quer mostrar aqui como o Senhor Jesus Cristo define a verdadeira experiência do cristão. Ou seja, como o Senhor Jesus Cristo define o verdadeiro cristianismo, certo? E em primeiro lugar, o verdadeiro cristianismo, ele é definido como uma permanência em Cristo. Então, capítulo 15, versículo 1, você tem aqui o último dos eu sou, do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele utiliza aqui a imagem da agricultura, ok? Ele fala aqui que o ramo que estiver nele não produzir fruto, o agricultor vai e corta. E o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Isso daqui, irmãos, deve ser entendido, ok? À luz do contexto do estabelecimento aqui de uma nova aliança. E para que você entenda esse texto, você precisa entender o ensino do Antigo Testamento também a respeito da nova aliança. Então, no Antigo Testamento é ensinado que a nova aliança ela seria estabelecida com a nação de Israel, com o povo de Israel, ok? Isso não significa que só os judeus iriam desfrutar, como claramente o Antigo Testamento mostra, e como o apóstolo Paulo vai mostrar em Efésios, ok? Escrevendo até mesmo antes de João escrever o seu evangelho, o apóstolo Paulo já dizia que os gentios também desfrutam das mesmas promessas dos judeus na nova aliança. Mas por que isso é relevante aqui? Para que você não entenda que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de perda de salvação. Na verdade, o Senhor Jesus está falando de salvação e não de perda de salvação. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, aqui o Senhor Jesus Cristo está se chamando de videira. E a videira é uma imagem do Antigo Testamento para a nação de Israel. Então, o Senhor Jesus Cristo está se colocando aqui como o representante ou como sendo, assim, uma outra nação de Israel, o início de uma outra nação de Israel, ok? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo está se colocando como sendo o início de uma outra nação, só que agora, obviamente, uma nação espiritual. Então, todo aquele que não permanece em mim, ele é cortado. Isso significa que, se você é um judeu, mas não experimenta o Senhor Jesus Cristo, você é cortado. Agora, se você é um judeu ou gentio e experimenta do Senhor Jesus Cristo, da nova aliança, então Deus trabalha em sua vida para que você produza mais fruto. Então entenda bem que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está falando de perda de salvação. Ou seja, você está em Cristo, se você der fruto, você continua. Se você não der fruto, Deus o corta e lança fora. Até porque, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando sobre isso aqui, ele estaria entrando em contradição direta com o capítulo 5, certo? O capítulo 6, quando ele diz lá claramente que Deus não permite que nenhum que ele deu a Jesus Cristo seja lançado fora e que ninguém arrebata as ovelhas de Cristo das suas mãos. Ou seja, aquele que já é uma ovelha de Cristo não pode perder a sua salvação. Então, você, para entender bem esse texto, você precisa entender bem o contexto do estabelecimento da aliança aqui, certo? Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz,
todo aquele que estando em mim não der fruto, ele está comparando com a linguagem da aliança do Antigo Testamento. O povo judeu que era da nação de Israel, mas não produz fruto, ele recebia as maldições da lei de Moisés. Ok? Então ele não era considerado verdadeiro israelita. Assim também com o Senhor Jesus Cristo, se você é judeu e você não experimenta ou não permanece em Cristo, então você é deixado para trás, ok? Agora, nesse novo povo de Deus. E então o Senhor Jesus Cristo avisa que os seus discípulos já estavam limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, irmãos, veja aqui, certo? Que o texto diz: todo aquele que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto ainda. Então, os discípulos, eles decidiram permanecer em Cristo, eles decidiram experimentar a Cristo e por isso eles foram lavados pela palavra. Ok? Então, eles foram preparados para produzir frutos por meio da palavra. Certo? Então, entenda o que é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é experimentar, é ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. É você unir-se, associar-se com o Senhor Jesus Cristo. É, pelo contexto do Evangelho de João, receber a Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é permanecer em Cristo. E então, esta experiência, esta permanência em Cristo, tanto envolve um compromisso com uma pessoa, quanto envolve o compromisso com uma doutrina, quanto envolve o compromisso com uma ética. Veja o versículo 4, quando ele diz: permanecei em mim. Ou seja, ele nos chama a manter um compromisso com uma pessoa, com o Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, você também tem que ter um compromisso com as palavras de Cristo. Não só com a pessoa de Cristo, mas também com a doutrina, com o ensino do Senhor Jesus Cristo. E versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, não apenas deve haver um compromisso com uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, como também um compromisso com o ensino do Senhor Jesus Cristo, como também com um compromisso com a ética ou com a moralidade ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, com o seu mandamento, ok? Então, claramente aqui, irmãos, você tem o reflexo, certo, das promessas da linguagem pactual do livro de Deuteronômio. Quando Deus diz: se vocês seguirem os meus mandamentos, eu abençoarei vocês. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo a mesma coisa, ok? Se vocês se comprometerem comigo, vocês vão permanecer no meu amor e tudo o que vocês pedirem, Deus dará a vocês. Então aqui o apóstolo João, ele coloca isso daqui como uma definição em contraste com o que a gente viu no livro dos Sinais, do cristão verdadeiro, da nova comunidade de Cristo, como ela deve demonstrar essa sua experiência com o Senhor Jesus. Mas também o capítulo 15, irmãos, ele trabalha muito acerca do conflito do mundo. Então isso seria fundamental para os cristãos que estavam lendo inicialmente ali aquele evangelho, visto as iminentes perseguições, no caso as perseguições que já haviam acontecido, mas também as que estavam prestes a acontecer, mas não apenas em termos de perseguição, irmãos, em termos de hostilidade também. Os cristãos sempre foram hostilizados
especialmente ali nos 2 primeiros séculos, ok? Então, como é que João descreve aqui? Ele descreve a reação ou a relação do cristão com o mundo como uma relação de ódio. O mundo vos odeia, versículo 18. E quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então, o conflito com o mundo é um conflito, é uma relação de ódio. Porém, irmãos, o Senhor Jesus Cristo também mostra que a relação entre os crentes é uma relação de amor. Ok? Então, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, aqui o que o apóstolo João está colocando é que dentro da comunidade existe amor, fora da comunidade existe ódio. A relação do mundo para com a igreja é uma relação de ódio. Mas a relação dentro da igreja deve ser uma relação de amor. Por isso, irmãos, é que é extremamente importante que, se você é pastor ou trabalha na sua igreja, você trabalhe para desenvolver na sua igreja um espírito de amor, ok? Porque essa é a marca da comunidade cristã. Ela é marcada por amor. E essa é a marca do mundo. Ele é marcado por ódio, onde as pessoas não se amam, as pessoas simplesmente se odeiam e usam umas às outras de acordo com os seus próprios interesses. Então a igreja, ela é um reduto de amor. A igreja deve ser um ambiente onde as pessoas possam se sentir amadas, ou o único ambiente onde as pessoas de fato podem se sentir amadas. E então nós já vimos aqui Jesus como a videira. A nova comunidade não é mais alicerçada na nação de Israel, mas na pessoa de Cristo. Então, no Antigo Testamento, para que você fosse parte do povo de Deus, você precisaria não necessariamente se tornar um judeu, mas abraçar as instituições judaicas, as quais eram o templo e a lei. Então você se tornava um judeu prosélito, abraçava a religiosidade e a ética judaicas. Você abraçava o Deus judaico, você abraçava a comunidade, a religião judaica, e você abraçava a ética judaica. No Novo Testamento, você abraça o Senhor Jesus Cristo e a ética do Senhor Jesus Cristo, e você, então, abraça também a religião centrada no Senhor Jesus Cristo. E ser cortado, então, da videira é ser um judeu não cristão. Ou seja, é você ser um judeu que continua na nação, na antiga videira, e não experimenta, então, a nova videira. Se você está na videira, ou se você está na nação de Israel, e você não permanece em Cristo, você é cortado de Cristo, você é cortado da nação de Israel. Ok? Então é basicamente essa a ideia. Avançando então para o capítulo 16. O capítulo 16, irmãos, ele lida com 2 principais temas, nos quais são a obra do Espírito e o retorno de Cristo. Então, ele divide-se, o capítulo 16, ele se divide basicamente assim. Em primeiro lugar, você tem o papel do Espírito na preparação da nova comunidade. Capítulo 16, versículos de 1 a 15. Então você vai ter lá o Senhor Jesus Cristo dando um longo tratamento sobre a missão do Espírito Santo em preparação ou preparando essa nova comunidade, ok? Então o Senhor Jesus Cristo explica o que é que vai acontecer com ele, com eles, mas no versículo 7 ele diz: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo já avisa que quando o Senhor Jesus Cristo for, o Consolador vier e vai começar o seu ministério nessa nova comunidade.
Capítulo 16, versículos de 16 até o 33, o Senhor Jesus Cristo começa a falar agora do seu retorno em sua ressurreição. Então veja que o versículo 16 ele diz: um pouco e não mais me vereis, referindo-se à morte. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Aqui o Senhor Jesus Cristo claramente se referindo à sua morte e à sua ressurreição, ok? E então, basicamente aqui o capítulo 16 tem essas duas partes, onde o Senhor Jesus Cristo fala da preparação e missão do Espírito e também, certo, do seu retorno iminente na sua ressurreição, ok? Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, certo? Para a gente não começar a estudar o significado do capítulo 16 e a nossa aula ficar muito extensa. Então vamos deixar essa parte do significado de João 16 para a próxima aula, ok? Então a gente para aqui e na próxima aula a gente continua com o capítulo 16. Então fiquem com Deus, até a próxima aula. Deus os abençoe.